E aí, pessoal? Bem-vindos à minha série no quadro branco. Estou em uma missão para descobrir por que existem tantas mulheres perdedoras. Muitas vezes, na mídia moderna, eles ficam constantemente reclamando que os homens são perdedores, mas aqui acho que não falamos o suficiente sobre as mulheres serem perdedoras. Então, o que seria uma mulher perdedora? Como uma mulher pode ser considerada perdedora? Fico feliz que você perguntou. Mulheres que são preguiçosas não conseguem e não vão manter um emprego mesmo sem ter filhos. Mulheres que são gordas, obesas, acima do peso. A mulher média neste país tem mais de 30% de gordura corporal. Nossos avós e bisavós não poderiam imaginar o nível de obesidade que temos nos Estados Unidos hoje. Mulheres sem dinheiro. Historicamente, as mulheres tinham um homem para sustentá-las. Mas agora que as mulheres se sustentam, elas acumulam muita dívida de cartão de crédito, dívida de empréstimo estudantil e simplesmente fazem escolhas financeiras ruins. Mulheres que vivem reclamando. Ranzinzas. Mulheres que entram em um ambiente e estragam o clima. Muitas vezes eu entro em um lugar e tenho uma namorada ou esposa reclamona e ranzinza que desmerece o marido e reclama de todo mundo ao redor. Como essas mulheres vivem assim? Além disso, mães solteiras, DSTs, dívidas antidepressivos e putas do OnlyFans. Existe uma ideia na mídia conservadora de que as mulheres sofreram lavagem cerebral. Que a única razão pela qual as mulheres estão tomando essas decisões ruins é porque elas foram simplesmente manipuladas pelo feminismo. É o feminismo que fez com que elas agissem assim. Mas eu diria que o que está acontecendo agora na sociedade mostra o que as mulheres querem fazer quando recebem poder. Historicamente, as mulheres não tinham a opção de serem gordas, putas e cheias de dívidas. Hoje fomos empoderadas para fazer isso. Agora, na verdade, eu diria que são os homens que são doutrinados pela sociedade, não as mulheres. Se as mulheres são doutrinadas, então seriam mulheres doutrinando mulheres, não homens doutrinando mulheres, porque são as mulheres que detêm todo o poder na sociedade. As mulheres tomam 80% das decisões de compra dos consumidores, o que significa que, a cada 10 dólares gastos na sociedade, 8 são pagos por uma mulher, e é uma mulher passando o cartão. E quando você é a principal consumidora da sociedade, todo mundo é pago por você e tem que te tratar de forma especial, incrível e maravilhosa. Então, se você tem um jovem e ele quer entrar na sociedade, primeiro ele vai para a escola, escolas. Os pais mandam ele para a escola. Agora, a maioria das professoras são, na verdade, mulheres. Não é de se admirar que as crianças estejam se formando no ensino médio e não saibam ler. Porque desde que as mulheres assumiram a educação, elas mudaram completamente a educação para os padrões femininos. Homens gostam de competição, homens gostam de hierarquia. Os homens avaliam uns aos outros e sabem quem é o melhor homem na sala, podendo se organizar em uma hierarquia. Mulheres não conseguem aceitar uma derrota. Mulheres não conseguem reconhecer que outra mulher ou até mesmo um homem é melhor do que elas. Então, quando as mulheres se reúnem, tendemos a ser mais igualitárias. Todo mundo é igual, e você vê isso nas escolas. Atualmente, as escolas têm menos competição. Elas promovem ideias sem sentido sobre LGBTQ. Dizem para os meninos ficarem quietos, sentarem e ficarem parados. Eles tiram o recreio e a educação física a tal ponto que os meninos acabam sendo medicados nas escolas. Eles dizem para os meninos que, por serem meninos, precisam tomar remédio para TDAH, quando na verdade os garotos só querem, sabe, correr, se divertir. O sistema educacional passou a priorizar a memorização em vez da resolução de problemas. Os homens usam informações para resolver problemas. É nisso que eles são melhores. As mulheres são muito melhores em simplesmente repetir coisas sem sentido. Por que você acha que são as mulheres que estão promovendo essa propaganda LGBTQ? Então, os homens passam pelo sistema escolar. Eles têm uma retórica contra os homens enfiada goela abaixo. No sistema escolar, pedem que abram as portas para as mulheres. Para você sabe, se ela te bater, você não pode revidar. Então, eles dizem para esses alunos que se uma aluna bater em você, é porque você fez alguma coisa e você não pode revidar.
Quero dizer, muitos homens, se você conversar com eles, vão dizer que a primeira vez que foram agredidos por alguém foi pela irmã ou por uma menina na escola. Então, os homens entram no sistema escolar e são doutrinados lá. O empoderamento feminino é promovido, enquanto homens ouvem que todos são iguais. Existem bolsas para apoiar o avanço das mulheres. Existem várias bolsas para mulheres em engenharia e tecnologia, mas não há esse apoio extra para homens. Aí o homem ganha um smartphone e pode pensar: uau, isso é ótimo, vou poder me conectar com meus amigos. No entanto, o que acontece é que eles acabam sendo cobrados nas redes sociais. As redes sociais tendem a dizer aos homens que eles precisam fazer mais por menos, dizendo que eles precisam fazer X, Y, Z para serem homens de verdade. Como se uma mulher soubesse o que é um homem de verdade. Além disso, se existe algum filme para homens ou conteúdo voltado para homens, como videogames, as mulheres entram na indústria, fazem os homens se sentirem culpados e pegam no pé deles por gostarem do que gostam ou fazerem o que fazem, e depois mudam o filme ou mudam os videogames. É por isso que tivemos o Gamergate. Além disso, todos os programas de TV mostram o pai ou os homens nesses programas como bobos. Pense nos Simpsons. Bart era para ser o irmão bobo, enquanto a Lisa era inteligente. E a mãe e o pai era bobo, a mãe era inteligente. E essa é a retórica geral de todos os programas de TV. Então, os homens pegam seu smartphone. Eles ficam tipo, oba, talvez eu consiga assistir meu programa. E eles são ensinados desde pequenos que são maus e ruins por natureza. Quem está dizendo isso para eles? Mulheres jovens, de meia idade, idosas, todas dizem isso para eles. Existe essa ideia de que mulheres jovens não odeiam os homens naturalmente. Ao perguntar para mulheres jovens, elas dirão que odeiam os homens. Então, como as jovens são doutrinadas, se são as próprias mulheres que estão incentivando isso? Agora continuamos. Os homens entram no mercado de trabalho. Atualmente, há uma indústria de gente que vive pegando no pé dos outros, que dizem aos homens como falar e o que podem ou não dizer. Elas até fazem os homens passarem por treinamentos sobre assédio sexual, o que implica de forma inerente que os homens são predadores. Mesmo que sejamos honestos, gente, não são os homens que estão sendo pegos com os alunos, são definitivamente as mulheres, mas enfim, essa é outra conversa. Então, eles têm o setor de recursos humanos para importunar profissionalmente os homens nas empresas americanas. Homens odeiam, mais do que tudo, perder tempo. E o setor de recursos humanos obriga os homens a fazer treinamentos corporativos obrigatórios e inúteis, reuniões obrigatórias onde eles têm que falar sobre seus sentimentos e ficam constantemente importunando os homens, dizendo o que fazer e como fazer o trabalho deles. Na verdade, o que a sociedade quer é que os homens sejam escravizados pelas mulheres. Eles querem que os homens tenham toda a responsabilidade da sociedade, ou seja, querem que os homens paguem a maior parte dos impostos, o que de fato acontece. Eles querem que os homens comandem a maior parte da infraestrutura, o que eles fazem em troca de nada, nem mesmo de um nível básico de respeito. Agora, o próximo passo é que o homem se casa. Normalmente, quando os homens se casam, eles têm uma esposa magra, ou talvez um pouco acima do peso. Depois do casamento, ela vira um balão, fica gorda, reclamona e insuportável. E em casa, ele fica com toda a responsabilidade. Então, ele tem que pagar todas as contas, consertar tudo na casa e, no final das contas, é responsável pela segurança da família. Agora, o que ele recebe em troca? Manipulação psicológica. Uma mulher que mente para ele, diz o que ele deve fazer, o insulta, o faz sentir culpa e o envergonha. A principal ferramenta que as mulheres usam é se ofender facilmente. As mulheres se ofendem com qualquer coisa e fazem disso um problema do homem. E então elas mandam as crianças para a escola e o ciclo de lavagem cerebral começa tudo de novo. Tem algo que eu deixei de fora nesse ciclo de lavagem cerebral? Me conta nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.